Seja bem-vindo você que está assistindo a um vídeo da série Curso de Redação Online. Eu sou o professor Alexandre Mancinho. O objetivo dessa série de vídeos é ajudar a todos que estão estudando para o Enem, para exames vestibulares ou que apenas desejam escrever melhor para potencializar sua vida profissional. Contatos para aulas particulares, via Skype ou presenciais, palestras e videoconferências podem ser feitas pelos canais que estão na tela. Estamos na aula 16. Nós vamos fazer essa aula em dois blocos, bloco 1 e bloco 2, onde nós vamos comentar a redação do Enem de 2013. Nós já comentamos a redação de 2012, hoje nós comentaremos o tema da redação de 2013, ok? Pois bem, como eu já disse, primeira aula de um total de duas aulas, né? Essa aula 16 é dividida em dois blocos. Pois bem, gente, eu confesso que quando eu fui fazer o Enem de 2013, eu me esforço para todos os anos e fazer o Enem, eu fiquei muito feliz com esse tema. Por quê? Porque pela primeira vez, desde que eu me lembre, o Enem fez uma redação que realmente era um tema muito debatido, um tema que ninguém poderia dizer assim, ai professora, caiu um tema que eu nunca ouvi falar. Não tem um ser humano nesse planeta Terra, a não ser que você tenha, sei lá, estado aí uns 20 anos em coma, tá? Mas não existe um ser humano nesse planeta Terra, ou no planeta Brasil, que nunca tenha ouvido falar de lei seca, nunca tenha ouvido falar a famosa propaganda, né? Se beber não dirija, se dirigir não beba e tantas coisas aí. Pois bem, nessa primeira aula, nesse primeiro bloco da aula 16, nós iremos comentar os textos base, os textos de apoio, e eu vou ir dando as dicas de como você deve se apropriar desses textos para poder fazer uma boa redação. Pois bem, eu já disse que, diferente das outras edições do Enem, essa proposta é uma proposta em cima de um tema muito debatido, né, muito conhecido, o que facilita. Eu, particularmente, acho que todas as propostas de redação deveriam ser sobre temas famosos, temas que estão na mídia. O Enem sempre escolhe temas relevantes, mas às vezes são temas relevantes que não estão na mídia, o que dificulta um pouco, né? Às vezes você tem um bom redator, um aluno que escreve bem, mas ele acaba se enrolando porque ele não entende bem o tema, não entende bem o que está sendo pedido. Então tá. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo ou argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ok, vamos imaginar que você nunca pegou uma redação do Enem, nunca estudou nada e de repente se depara com essa proposta. Há muitas palavras aí que você não tem domínio. Então, muitas pessoas acabam não sabendo escrever uma redação porque elas não entendem nem o que está sendo pedido. E o que está sendo pedido? Está sendo pedido uma redação em terceira pessoa, tá? Onde você vai dissertar, isto é, escrever um texto com o objetivo de discutir ideias em cima de argumentos, de forma coesa, tá? Nada de outro mundo. Você simplesmente tem que apresentar para a pessoa que vai ler a sua redação ideias, argumentos, nos quais você se baseia para tirar suas conclusões. Ok, é isso. Tá? E qual é o tema? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ok. Vamos imaginar então que você está há 20 anos em coma, acordou de manhã e foi fazer o Enem na parte da tarde, chegou lá e viu essa redação aí e você fala, nossa, professor Alexandre, não sei nada sobre o tema. Então vamos lá, vamos pegar os textos de apoio, que são textos que existem para nos ajudar a compor, né, a fazer um levantamento de ideias para poder compor nossa redação.
Não podem ser copiados, obviamente, mas podem sim ser apropriados na hora de fazer a redação. Então tá, primeiro texto diz aí, qual o objetivo da lei seca ao volante? E o texto diz aí, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde. Está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Diante desse cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu como uma enorme missão, alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal o primeiro passo desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Etilômetro, para quem não sabe, é o famoso bafômetro, né? Mas, para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para agir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Muito bem. Você que está me ouvindo, o que esse texto tem como objetivo? Esse texto diz assim, tínhamos uma realidade muito ruim, ou seja, 30% dos acidentes de trânsito são causados por álcool e metade das mortes está relacionada pelo uso de álcool por motoristas. Então nós sabemos que os acidentes, quando envolvem álcool ao volante, eles são mais graves, eles são mais violentos, eles acarretam mais mortes, os ferimentos são mais graves, acabam gerando problemas até para quem não está envolvido, né? Porque se um hospital público tem que tratar ferimentos mais graves, ele vai gastar mais pessoas, gastar mais material, gastar mais procedimentos. Então até você, que de repente nunca dirigiu um carro na sua vida, por causa dos impostos que você paga, está sendo prejudicado pelo fato de alguém beber bebida alcoólica e ir lá e dirigir um carro, ok? Ou qualquer veículo automotor. Então esse texto está nos mostrando, a lei tem um objetivo, o objetivo é esse, tá? Perfeito. O segundo texto. Segundo texto, nós temos aí um infográfico. Infográfico é esses números, né? Essas informações que vêm geralmente relacionadas com desenhinhos, né? Com gráficos, com ícones. A gente chama isso de infográfico. E temos aí uma propaganda. A propaganda é: não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Então a gente tem uma frase que apela pro emocional, né? Não deixe a bebida mudar o seu destino, isto é, morrer antes da hora, coisas assim. E o subtexto, né? O lead, enfim, o subtítulo diz lá: dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Ok. Então, por um lado, tenta te convencer pelo coração, e se não der, tenta te convencer de forma mais violenta, assim, se você beber, você pode se enrolar. E aí, nós temos o gráfico, o infográfico da lei seca. Então, lei seca em números: menos 13% de atendimentos hospitalares. É o que foi verificado após a implantação da lei seca. 97% da população aprova o uso do etilômetro, ou do famoso bafômetro. Menos 27% de vítimas de acidente no Grande Rio. Por que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o estado que parece que mais caiu de cabeça nesse lance da lei seca. Eu sou aqui do estado de São Paulo, eu não vejo blitz da lei seca aqui no estado de São Paulo, pelo menos nunca parei em uma, sempre dirigi e nunca tive que soprar um etilômetro na minha vida. Eu acho isso uma coisa terrível, né? Porque se nós fizéssemos, né, o primeiro texto diz isso, né? Que não basta haver a lei, tem que haver o empenho dos entes federados e dos municípios para que isso aconteça. E temos lá, menos 6,2% média nacional de redução de vítimas fatais. Ou seja, a lei seca cumpriu pelo menos parte do seu objetivo. Ela reduziu o número de atendimentos hospitalares, ela reduziu o número de mortes ao volante, reduziu o número
de vítimas de acidentes e a população aprova. Legal. Temos aí mais um texto. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições normais, como objeto de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi, depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados como a peça no cliente. Ao tentar descansar o seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo, se estivesse virada mostrando o lado com o desenho de um táxi. Ele rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de forma leve e no exato momento do consumo. Então, o que acontece? Para quem não entendeu aí, tulipa de chope e bolacha, bolacha de papelão é aquele pedaço de papelão que a gente, quando vai nos bares, enfim, nas casas de chope, assim, a gente descansa o copo. O copo, como ele tem forma de tulipa, então ele chama de tulipa de chope. Então o que acontece? Se a opção está lá, dirigir, quando você vai pôr o copo não descansa. Então ele força o cara a ler ali, enfim, de uma maneira bem humorada, de uma maneira criativa, tenta, na hora que o cara está bebendo, semear um pouco de consciência, tá? Pois bem, então, o que acontece, meus queridos? Depois de tudo isso lido, vem aqui. Instruções. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. A redação que apresentar cópia de texto da proposta de redação do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção e receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada insuficiente. Ou seja, se você escreveu 7 linhas, de 7 para baixo, não vão nem corrigir sua redação. Fugir do tema ou que não atender o tipo dissertativo argumentativo. Colocou uma narração no meio da redação você começa a falar de outra coisa, você começou a redação, aí viu que não vai dar o tanto de linhas, coloca lá uma receita de miojo, coisas assim. Isso não pode mais. Até 2011, se não me engano, ou 2012, isso era permitido. Porque a regra não dizia que você não podia fugir do tema. Né? Você só perdia ponto, mas você não tinha redação zerada. Agora não, você tem a redação zerada se você fugir do tema. E apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, aquela história de colocar o hino do Palmeiras já não funciona mais. O cara vai ter que escrever, senão ele zera na redação. Pois bem, pessoal, eu disse que esse é o tema mais simples que nós temos, o tema mais fácil de se escrever que nós tivemos na história recente do Enem. Tá claro para mim aí, né, que não tem como você discordar, a lei seca deu certo, ela cumpriu sua função, os textos, eles nos levam a chegar a essa conclusão e são fáceis de se entender, tá? A missão aí vai ficar para a hora da proposta de intervenção, que geralmente a gente coloca no último parágrafo, ok? Pois bem, pessoal, você que acompanhou até agora essa aula, muito obrigado. Essa foi a aula 1, daqui a pouco você vai ouvir aí a aula 2, que é a feitura. Eu vou pegar um texto que foi escrito para o Enem 2013 e nós vamos estudar e ver se nesse texto a pessoa foi feliz ou não foi feliz na hora de colocar no papel as suas ideias, ok? Muito obrigado. Para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, tem aí o meu celular, pode mandar o WhatsApp, pode me ligar.
não tem problema nenhum. Tem aí o meu e-mail, que também é o meu Skype, tá? Se você quiser entrar em contato comigo por Skype, Twitter, faço palestras, faço videoconferências, dou consultoria educacional, consultoria para trabalhos acadêmicos e aula de redação, ok? Muito obrigado e até uma próxima.